Isso é real. Em 1969 apareceu nos Estados Unidos uma locomotiva tão grande que precisava de 2 motores gigantes funcionando ao mesmo tempo. Tinha 30 metros de comprimento, pesava 247 toneladas e entregava 6.600 cavalos de potência. Durante anos foi a locomotiva diesel mais potente já construída. A Union Pacific acreditou que tinha encontrado a solução perfeita para mover os trens mais pesados do país. Mas aconteceu algo estranho. Apesar da sua potência brutal, essas máquinas desapareceram das ferrovias em apenas 16 anos. Por que uma locomotiva tão poderosa acabou se tornando um problema? Hoje vamos descobrir a história da DD-A40X, uma das locomotivas mais extremas já construídas, e também o motivo pelo qual, no mundo ferroviário, mais potência nem sempre significa um trem melhor. Durante todo o vídeo eu também vou lançar um pequeno desafio. Se você duplica a potência de uma locomotiva, quantos vagões a mais ela deveria conseguir puxar? O dobro, o triplo, ou muito menos do que parece? A resposta está escondida na física do trem e no final do vídeo vamos descobrir qual é. Para entender por que alguém decidiu construir uma locomotiva tão descomunal, precisamos voltar algumas décadas. Durante grande parte do século XX, os trens de carga nos Estados Unidos não pararam de crescer. As distâncias eram enormes e as rotas atravessavam algumas das paisagens mais duras do continente. Carvão vindo de Wyoming, grãos vindos das grandes planícies, aço, madeira, automóveis, máquinas industriais. Tudo viajava de trem, e a cada ano os comboios eram mais longos e mais pesados. Mover milhares de toneladas sobre trilhos exige uma força enorme. Durante muito tempo, essa força veio das locomotivas a vapor, máquinas gigantes que dominavam as ferrovias desde o século XIX. A Union Pacific, uma das maiores operadoras ferroviárias dos Estados Unidos, ficou famosa exatamente por isso. Em suas linhas, circularam algumas das locomotivas a vapor mais grandes já construídas. Entre elas, se destacava uma das mais lendárias da história ferroviária, a Big Boy. Essas máquinas podiam superar os 6.000 cavalos de potência e puxar trens colossais através das montanhas rochosas. Mas o vapor tinha um problema. Era impressionante, mas também caro, complexo e exigia manutenção constante. Em meados do século XX, começou uma transformação profunda nas ferrovias de todo o mundo. O vapor começou a desaparecer. No lugar dele surgiu uma tecnologia mais moderna e muito mais eficiente: a locomotiva diesel-elétrica. Esse tipo de locomotiva funciona de uma maneira bastante diferente do que muitas pessoas imaginam. O motor diesel não move diretamente as rodas. Na verdade, ele atua como uma central elétrica. O motor faz girar um gerador que produz eletricidade. Essa eletricidade alimenta motores elétricos instalados nos eixos da locomotiva. São esses motores elétricos que finalmente fazem as rodas girarem. Esse sistema tem vantagens importantes. Permite controlar com grande precisão a potência, simplifica a manutenção e faz com que a locomotiva possa trabalhar durante muito mais horas sem parar. Durante a década de 1960, o diesel já tinha se tornado o padrão nas ferrovias americanas. Mas para a Union Pacific ainda existia um desafio. Seus trens eram cada vez mais longos, e muitas de suas rotas atravessavam regiões montanhosas ou longas rampas onde puxar milhares de toneladas se tornava especialmente difícil. A solução parecia evidente: construir locomotivas cada vez mais potentes. No começo dos anos 60, a empresa já tinha começado a experimentar máquinas de grande porte. Entre elas estavam as locomotivas DD-35, que utilizavam 2 conjuntos de eixos motores e ofereciam muito mais potência que uma locomotiva convencional. Funcionavam bem, mas os engenheiros acreditavam que ainda podiam ir mais longe. Se uma locomotiva potente era boa, uma locomotiva extremamente potente deveria ser melhor. Com essa ideia, começou a tomar forma um projeto muito ambicioso: construir a locomotiva diesel mais poderosa já vista. A Union Pacific encarregou o desenvolvimento à Electromotive Division, conhecida simplesmente como EMD. Naquele momento era o fabricante de locomotivas mais importante dos Estados Unidos e um dos líderes mundiais em tecnologia ferroviária. O objetivo do projeto era claro: criar uma locomotiva capaz de oferecer uma potência enorme, sem necessidade de acoplar várias máquinas no mesmo trem.
uma única locomotiva que pudesse mover comboios gigantes. Mas alcançar essa potência implicava um desafio técnico considerável. Para conseguir isso, era necessário instalar 2 motores diesel completos dentro da mesma locomotiva. Cada um desses motores já era uma máquina gigantesca por si só. Um motor EMD 645 de 16 cilindros em V, turboalimentado, projetado para trabalhar durante milhares de horas puxando trens de carga. Colocar um desses motores dentro de uma locomotiva era completamente normal. Colocar 2 dentro do mesmo chassi era algo muito diferente. O tamanho final da máquina disparou. Na verdade, a locomotiva seria tão grande que nem sequer poderia ser fabricada nas instalações habituais da EMD. O chassi teve que ser construído em outra planta porque simplesmente não cabia nas linhas de produção tradicionais. Quando o projeto ficou pronto, o resultado era impressionante. A nova locomotiva teria 30 metros de comprimento. Para colocar em perspectiva, isso equivale aproximadamente a 3 ônibus urbanos colocados um atrás do outro. O peso alcançaria 247 toneladas, e a potência seria algo nunca visto em uma locomotiva diesel. Debaixo da carroceria trabalhariam 2 motores gigantes. Cada um geraria mais de 3.000 cavalos de potência. Juntos produziriam um total de 6.600 cavalos. Em abril de 1969, a primeira unidade saiu da fábrica, recebeu o número 6.900 e marcou o início de uma das locomotivas mais extraordinárias que já circularam por uma ferrovia. Seu nome oficial era DD-A40X, mas os ferroviários logo começaram a chamá-la de outra forma, um apelido que resumia perfeitamente o que essa máquina representava: as Centennials. No próximo bloco, vamos ver como realmente funcionavam essas locomotivas gigantes, o que as tornava diferentes de qualquer outra máquina da ferrovia, e o que aconteceu quando começaram a enfrentar as condições reais de operação. A primeira DDA-40X chegou aos trilhos em abril de 1969. Não foi uma data escolhida por acaso. Naquele ano se comemorava o centenário de um dos acontecimentos mais importantes da história ferroviária dos Estados Unidos. Em 1869 havia sido concluída a primeira ferrovia transcontinental, uma linha que unia o leste e o oeste do país. Para comemorar esse aniversário, a Union Pacific organizou um trem especial chamado Golden Spike Centennial Limited. E a nova locomotiva foi apresentada ao público justamente durante essas celebrações. Era o cenário perfeito. Uma máquina gigantesca, moderna e brutalmente potente que simbolizava o futuro da ferrovia. Depois daquela apresentação, começaram a chegar mais unidades. Entre abril de 1969 e setembro de 1971, a EMD entregou 47 locomotivas desse modelo. Todas receberam números consecutivos do 6.900 ao 6.946. E logo começaram a trabalhar nos trens de carga mais pesados do sistema da Union Pacific. À primeira vista era evidente que não se tratava de uma locomotiva comum. Seu tamanho se destacava mesmo dentro de um mundo onde as máquinas já eram grandes. Com 30 metros de comprimento, essas locomotivas eram muito mais longas do que a maioria dos modelos diesel da época. Mas a verdadeira diferença estava na sua arquitetura. A DDA-40X utilizava uma configuração muito pouco comum. Tinha 2 enormes trucks, e cada um incorporava 4 eixos tracionados. No total, havia 8 eixos motores transmitindo força ao trilho. A razão desse desenho era simples. Toda a potência da locomotiva precisava ser transmitida ao trem sem que as rodas patinassem. Se muita força se concentrasse em poucos eixos, as rodas perderiam aderência. Distribuir o esforço em 8 eixos permitia aproveitar melhor a potência disponível. Debaixo da enorme carroceria trabalhavam os 2 motores diesel EMD 645 e 3A. Cada um tinha 16 cilindros em V, funcionava em ciclo de 2 tempos e estava equipado com um turbocompressor. Eram motores projetados especificamente para o trabalho ferroviário pesado, robustos, confiáveis e capazes de operar durante milhares de horas seguidas. Cada motor entregava aproximadamente 3.300 cavalos de potência. Juntos produziam os 6.600 cavalos que transformavam a DDA
DA40X na locomotiva diesel mais potente do mundo naquele momento. Mas, como acontece em todas as locomotivas diesel elétricas, o motor não movia diretamente as rodas. Os motores diesel faziam girar geradores elétricos. Essa eletricidade alimentava motores elétricos instalados nos eixos. Esse sistema tinha uma vantagem fundamental. Permitia regular com grande precisão a força transmitida a cada eixo, algo essencial quando se trabalha com trens extremamente pesados. Além disso, a locomotiva incorporava um enorme tanque de combustível. Podia armazenar mais de 31 mil litros de diesel. Era uma necessidade. 2 motores desse tamanho consumiam quantidades enormes de combustível quando trabalhavam em plena carga. Toda essa potência se traduzia em números impressionantes. O esforço de tração na partida superava as 113 mil libras. Em termos simples, era a força inicial disponível para colocar um trem parado em movimento. Um número enorme mesmo para padrões ferroviários. Apesar do seu tamanho, essas locomotivas também podiam alcançar velocidades relativamente altas. Em serviços especiais, podiam aproximar-se de 145 km por hora. Na prática, a DDA40X funcionava como se fossem 2 locomotivas, GP40 unidas em um único chassi. Isso oferecia algumas vantagens operacionais. Por exemplo, uma única tripulação podia controlar a potência equivalente a 2 locomotivas convencionais. Além disso, o projeto incorporava novas soluções tecnológicas que mais tarde apareceriam em locomotivas de produção. Entre elas, estavam os sistemas de controle modular, que facilitariam a manutenção em gerações posteriores de locomotivas IMD. Durante anos, essas máquinas trabalharam em trens de carga pesados em todo o sistema da Union Pacific. Carvão, produtos industriais, mercadorias que atravessavam milhares de quilômetros do oeste americano e, em termos gerais, funcionaram bem. Cada locomotiva chegou a percorrer aproximadamente 3,2 milhões de quilômetros durante sua vida útil. Isso equivale a cerca de 2 milhões de milhas, uma distância impressionante. Do ponto de vista técnico, as DDA40X demonstraram que era possível construir locomotivas gigantes com potências nunca vistas. Parecia que o conceito fazia sentido. Durante algum tempo, muitos pensaram que esse era o futuro da ferrovia. Locomotivas cada vez maiores, cada vez mais potentes, cada vez mais capazes. Mas, enquanto essas máquinas acumulavam quilômetros, os engenheiros começaram a observar algo. Um detalhe que não tinha relação com a potência, nem com a velocidade, nem sequer com o tamanho da locomotiva. Tinha relação com a forma como os trens realmente funcionam. Existe um limite físico que nenhuma locomotiva pode superar. Um limite que depende de algo extremamente simples: o contato entre uma roda de aço e um trilho de aço. Esse limite começou a revelar um problema inesperado. Um problema que transformaria essas gigantescas locomotivas em algo menos prático do que parecia. E no próximo bloco, vamos descobrir o que realmente aconteceu. Porque a DDA40X acabou demonstrando algo que mudou para sempre a forma de projetar locomotivas. Mais potência nem sempre significa mais capacidade para mover trens. Durante anos, as DDA40X percorreram milhares de quilômetros puxando trens de carga através do oeste dos Estados Unidos. Do ponto de vista operacional, as locomotivas funcionavam bem. Eram robustas, potentes e capazes de mover trens muito pesados por longas distâncias. Mas à medida que acumulavam quilômetros, os engenheiros começaram a perceber algo curioso. A potência dessas máquinas era enorme, mas nem sempre era aproveitada. E aqui aparece o elemento-chave que determina a força real de um trem. Não é o motor, é a aderência. Quando uma locomotiva tenta mover um trem, toda a força do motor precisa ser transmitida através de um ponto muito pequeno, o contato entre a roda de aço e o trilho de aço. Esse ponto de contato é minúsculo, apenas alguns centímetros. E isso significa que existe um limite muito claro para a quantidade de força que pode ser transmitida antes que as rodas comecem a patinar. É o mesmo princípio que acontece com um carro quando você acelera demais sobre gelo ou sobre uma superfície molhada. O motor pode ter muita potência, mas se as rodas perdem aderência, essa potência deixa de ser útil. Nos trens acontece exatamente a mesma coisa. A partir de certo ponto, adicionar mais cavalos de potência não permite puxar mais peso.
apenas faz com que as rodas patinem. Para evitar esse problema, os engenheiros utilizam várias estratégias. Uma delas é aumentar o peso da locomotiva, para pressionar mais as rodas contra o trilho. Outra é distribuir a potência em mais eixos, de modo que a força se distribua melhor. A DA40X tentava aplicar as duas soluções, por isso pesava 247 toneladas e utilizava 8 eixos motores. No entanto, mesmo com esse projeto, ainda existia um limite físico, um limite que tem relação com a fricção entre duas superfícies de aço. Isso significa que uma locomotiva não pode multiplicar indefinidamente sua capacidade de tração simplesmente adicionando potência. E aqui aparece a resposta para a pergunta que fizemos no começo do vídeo. Se você duplica a potência de uma locomotiva, ela pode puxar o dobro de trem? A resposta é não, porque o verdadeiro fator limitante não é o motor, é a aderência entre as rodas e o trilho. Em muitos casos, duas locomotivas menores trabalhando juntas podiam realizar o mesmo trabalho que uma DD-A40X, e além disso, ofereciam várias vantagens. Se uma locomotiva tivesse uma falha, o trem poderia continuar avançando com as outras. A manutenção era mais simples, e as locomotivas podiam ser distribuídas com flexibilidade entre diferentes trens de acordo com a carga. Em contrapartida, uma locomotiva gigantesca como a DD-A40X concentrava toda a potência em uma única máquina. Isso fazia com que qualquer reparo fosse mais complexo e mais caro. Com o passar do tempo, as ferrovias começaram a adotar uma estratégia diferente. Em vez de construir locomotivas cada vez maiores, passaram a apostar em locomotivas modulares, máquinas de potência média que podem trabalhar juntas. Hoje em dia, é comum ver trens de carga com 2, 3 ou até 4 locomotivas. Às vezes, inclusive, existem locomotivas posicionadas no meio do trem ou na parte traseira. Essas locomotivas adicionais são controladas de forma remota a partir da cabine principal. Esse sistema permite distribuir melhor a potência ao longo do trem, melhorar a tração e reduzir as tensões sobre os engates entre vagões. Com o tempo, ficou claro que o conceito de locomotiva gigantesca tinha os dias contados. Em 1985, apenas 16 anos depois que a primeira unidade entrou em serviço, a Union Pacific retirou as DD-A40X. Elas tinham demonstrado algo importante. Era possível construir locomotivas enormes e extremamente potentes, mas também tinham deixado clara outra lição. Não era a solução mais eficiente. A maioria das 47 locomotivas acabou sendo desmontada com o passar dos anos. Mesmo assim, algumas sobreviveram. Hoje, 13 unidades são preservadas em museus ferroviários. Uma delas, a UP 6936, continuou operando durante décadas em trens históricos e excursões especiais. Inclusive, chegou a circular até 2016. Em 2022, foi transferida para a Midwest Railway Preservation Society, em Illinois. Ali foi restaurada e voltou a funcionar. Hoje continua sendo uma das locomotivas diesel mais impressionantes que existem. Um lembrete de uma época em que muitos engenheiros acreditavam que a solução para os desafios ferroviários era simples: mais potência, mais tamanho, mais força. A DD-A40X foi o resultado dessa filosofia. Uma locomotiva colossal que representava o limite do que era possível construir, mas também foi a prova de algo que os engenheiros aprenderam com o tempo. Na engenharia, a força bruta raramente é a resposta definitiva. Muitas vezes a solução não consiste em construir máquinas maiores, e sim em projetar sistemas mais inteligentes. Por isso, embora as DD-A40X continuem sendo uma das locomotivas mais espetaculares da história das ferrovias, seu legado não foi dominar os trilhos durante décadas. Seu verdadeiro legado foi demonstrar algo muito mais interessante, que até mesmo uma máquina de 6.600 cavalos de potência pode encontrar um limite que nenhum motor consegue superar: a simples fricção entre uma roda de aço e um trilho de aço. E esse pequeno ponto de contato de apenas alguns centímetros continua sendo hoje o verdadeiro limite de qualquer trem.